Uma nova polêmica envolvendo a Lei Cidade Limpa em Ribeirão. Dessa vez, um suposto pedido extraoficial teria sido feito à Secretaria da Fazenda para suspender as multas relativas ao não cumprimento da lei. Um suposto pedido extraoficial que teria sido feito pelos vereadores Maurílio Romano, Genivaldo Gomes e Cícero Gomes tem causado polêmica na Câmara de Ribeirão. Pelos corredores da Casa e do Executivo, o que se diz é que o papel teria sido enviado à Prefeitura com pedido de suspensão das multas da Lei Cidade Limpa. Até hoje, quase 3,5 milhões de reais não foram pagos. A solicitação dos 3 parlamentares passou por cima da Comissão Especial de Estudos, presidida por Bertinho Scandiuzzi, e que verifica o cumprimento efetivo da lei. Deixou a gente surpreso quando fomos informados que havia um documento sendo pedido o adiamento ou então o cancelamento de multas até que se regulamentasse ou fizesse novas emendas na lei da Cidade Limpa. Eu acho que tem, então, talvez, algum interesse direcionado a um determinado grupo, alguns segmentos da propaganda em Ribeirão Preto. Procurei o secretário interino, Dr. Elton, secretário da Fazenda, e ele nos informou que ele não considera aquele papel como um documento. Desde 2012, a Lei Cidade Limpa tem sido alvo de pedidos de alteração. Inclusive, na Câmara, tramita um projeto substitutivo que aguarda a análise dos vereadores. O secretário substituto da Fazenda disse que só pode comentar sobre documentos oficiais e que, oficialmente, nada foi recebido. De qualquer forma, ele afirma que um pedido deste tipo seria de imediato indeferido. Não há possibilidade nenhuma em razão do princípio da legalidade, em que nós temos que nos ater, não é? Oficial ou não oficial, se chegasse aqui, seria de plano indeferido por atenção, por louvor ao princípio da legalidade. Todos sabem que a vigência ou eficácia de uma legislação, de uma lei, só pode ser modificada, suspensa ou coisas desse naipe por outra lei. E isso não existe no momento. Cícero Gomes afirma que nenhum documento foi enviado à Prefeitura, exceto um em maio, protocolado na Câmara, que pedia a suspensão da aplicação das penalidades e que foi indeferido pela Secretaria da Fazenda. Mas ele confirma a existência de uma comissão informal que pede ao Executivo a regulamentação da lei e alterações de artigos que tratam de outdoors. Essa comissão não é constituída legalmente, não foi pedido uma comissão constituída, existe uma comissão do Bertinho. Houve um requerimento aprovado, inclusive pelo Bertinho, pelos vereadores, para encaminhar isso à Secretaria da Fazenda. Seria uma comissão informal, então? Exatamente. Para este advogado, especialista em direito público, independente da confirmação do pedido feito pelo grupo à Prefeitura, é preocupante a criação de uma comissão paralela a outra já existente. E ainda pior, ela não ser oficial. É um absurdo, é uma aberração jurídica, é uma aberração legislativa dentro da Câmara, né? Parece assim que isso, ao meu entender, seria até caso de ser avaliado pela Comissão de Ética da Câmara. Porque quando alguns vereadores tomam-se como mais importante que seus colegas e desrespeitam não só os colegas, como uma comissão que existe, constituída para estudar o caso, e tomam à frente, fazem requerimentos, mandam ofício em nome disso, eu acredito que seja um caso ético. Débora Lapini para o Jornal da Clube. Os vereadores Maurílio Romano e Genivaldo Gomes não se pronunciaram até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Rússio, vamos conversar agora com o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, caso seja comprovada a existência de um pedido extraoficial feito pelos vereadores, o caso pode ser considerado como infração? Boa tarde. Boa tarde. A todos assistem ao Jornal da Clube. Isso é infração político-administrativa, decreto 201/67. Caça prefeito, caça vereador e até mesmo presidente, se constatado. A Câmara dos Vereadores pode ter uma comissão informal? Não. Isso é coisa típica de Operação Tabajara. Não é nem de se acreditar, mas se realmente aconteceu, tudo na Câmara deve ser formalizado por escrito e protocolado. Fora isso, é ilegalidade ou fantasia de quem o fez. A Lei Cidade Limpa voltou ao centro dos debates. É difícil cumprir o que já foi definido?
Se alguém estiver prevaricando, que responda criminalmente. Mas dá para cumprir sim, é só a população apertar para que a cidade não vire aquela lambança do passado, com aquele excesso, né, de propaganda visual que tanto prejudica o mobiliário artístico e o patrimônio cultural da cidade. Estes vereadores estão defendendo o interesse de poucos, enquanto contrariam o benefício que a lei pode trazer para muitos? Olha, se eles estão defendendo o interesse de poucos, que é o que se está constatando, tem que filmar e entregar na mão do Ministério Público. A Operação Lava Jato, um dos primórdios foi filmagens, né? Delatores entregando. Então que se filme, entregue na mão do Ministério Público e certamente quem está tentando desvirtuar a lei, certamente vai responder e nunca mais o fará. A própria Câmara estaria aí criando uma instabilidade na lei que pode atingir os empresários da cidade? Pode, porque no fim das contas vem um monte de empresário de fora, de São Paulo, arranca o dinheiro de Ribeirão Preto, a riqueza não fica aqui, os empregos não ficam aqui e a cidade é prejudicada. Eu acho que tem que entregar na mão do Ministério Público, que é uma instituição de muito respeito, na mão da OAB, que certamente vai apurar aí eventual infração. Se é que nessa altura do campeonato existem provas, né? Eu acho que todo mundo talvez vai querer se esconder em termos de provas. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pusse. E aí, Cláudia?